que está sendo distribuída também a todos e todas. Bom, não dá para começar só antes dizer que essa pesquisa jamais teria sido possível sem a preciosa, permanente e carinhosa coordenação da TECA, a professora Maria Tereza Sadek. Sou incapaz aqui de dizer os feriados que a gente passou trabalhando juntas nesse material com todo empenho. E a Maristeu, nosso guerreiro, que coordenou as equipes de campus, esteve à frente de todos os questionários nessa construção. Bom, compartilhando brevemente como se deu a construção dessa pesquisa. O nosso ponto de partida foram exatamente as demandas que historicamente eram apresentadas à ouvidoria pelos usuários. Tivemos como premissa que a aplicação tinha necessariamente que ser feita por pesquisadores de fora da instituição. Começamos o projeto com a aplicação de pré-testes para aperfeiçoamento do questionário, que tinha sido desenhado a partir das demandas. E tínhamos também a expectativa de trabalhar com capital, interior, litoral e ABCDM. E sempre sob a supervisão do Conselho Consultivo da Ouvidoria. Então, a ideia agora é dar uma olhada, claro, vocês todos estão recebendo o relatório de pesquisa mais detalhado, a gente vai realmente passar só pelos principais resultados. Estão tentando olhar para quem é o usuário da Defensoria. 73% são mulheres, o que destoa... Deixa eu... Enquanto no estado de São Paulo, segundo o censo de 2010, a média de mulheres é de 51%, no público entrevistado essa margem sobe para 73%. Teca, me corrija se eu usar algum termo estatístico equivocado. Aqui a gente tem um cenário de cada uma das unidades, destacando que a capital concentra o maior percentual de usuários masculinos. Amanda. Não. Obrigada, desculpa. Com relação à cor e raça, 48% dos usuários se autodeclaram brancos e a soma de 47% de pretos ou pardos. No estado, essa margem é de 34,5%, ou seja, chama atenção quanto significativamente é maior o percentual de pretos e pardos que buscam a defensoria. Com relação à faixa etária, a idade média de 43 anos, o mais jovem tinha 15 e o mais velho 82. 44% dos usuários se declaram católicos, enquanto 37% se declaram evangélicos, o que segue a tendência do censo, mas com uma distribuição mais equilibrada com relação aos evangélicos, que tem um percentual superior. Aqui, ilustrativamente, com relação às unidades pesquisadas. E a gente destaca que Santos, a gente tem um maior percentual de católicos, lá somam 53%, e em São Bernardo, o maior percentual de evangélicos, 56%. A escolaridade média, olhando para a escolaridade, 5,5% não sabe nem ler nem escrever, 87% estudaram apenas até concluir o ensino médio. Esse percentual, o maior grupo é o que tem ensino médio completo, que corresponde a 33% dos usuários. 22,5% tem, o segundo percentual mais representativo, tem fundamental incompleto. O percentual de usuários com nível superior completo é de 6,5%. Chama atenção que o analfabetismo é mais representado na defensoria e aqui quase metade do percentual com relação a quem tem nível superior completo. Com relação ao trabalho e ocupação, 31% tem emprego com carteira assinada, mas se destaca um elevado número de desempregados, 22%. A média é de 3 a 4 moradores por residência, o mínimo constatado foi de 1 morador e o máximo de 10 moradores. Entre os moradores, a gente tem 6% de egressos do sistema prisional, 24,5% de idosos, 17% de pessoas com deficiência física ou mental e 34,5% de pessoas que fazem tratamento médico por doenças graves.
A média de moradores por residência é muito similar à média do Estado. A renda domiciliar média constatada é de R$ 1.487, sendo que 54% recebem até 2 salários mínimos. O tempo médio de deslocamento para chegar até a Defensoria Pública é de 53 minutos e o tempo máximo de 200, o que representa mais de 3 horas e meia. Com relação à espera, o tempo médio é de 80 minutos e o máximo de 270, que correspondem a 4 horas e meia. Aqui a gente aponta como um possível desdobramento desse banco de dados, o possível georreferenciamento de onde estão essas pessoas que demoram o tempo máximo para chegar, inclusive para eventual mapeamento mais preciso. O mesmo com relação aos gargalos do maior tempo de espera, é possível a gente caminhar também para a identificação desses gargalos. A espera, 83% esperam o atendimento em uma sala de espera. Em São Bernardo, esse percentual é de 100%. A capital apresenta a maior deficiência nessa condição, 14,5% esperam um local inadequado e outros 14,5% fora da Defensoria Pública, que quer dizer na calçada ou lado de fora. A nota média para as instalações é de 8. O acolhimento inicial indicado por eles, quando a pergunta era qual era a primeira pessoa com quem conversou ou para quem pediu a primeira informação, 28% apontaram segurança. Na capital, esse percentual sobe para 49%. Em São Bernardo, 90% foram acolhidos por atendentes ou recepcionistas. A nota média para o atendimento prestado na chegada é 9. A orientação recebida, com relação à orientação recebida no primeiro atendimento, a gente destacou principalmente o que se distanciava mais da média. Com relação às denegações, chama a atenção o quadro constatado em Jundiaí, de 28,5% de denegações, já a capital, no sentido oposto, com 6% apenas de denegação. Com relação ao encaminhamento para conveniadas, Santos representou 23%, São Bernardo 3%, com relação à resposta de se dirigirem a outra unidade, na capital 39% e em Santos 18%. Com relação ainda à denegação, a pergunta de por que o seu atendimento foi negado, só para tentar fazer essa pontuação, as perguntas elas foram todas formuladas em uma linguagem bastante simples, tentando fazer com que a compreensão fosse tranquila. O aperfeiçoamento da linguagem também foi feito após a fase de pré-testes, onde a gente conseguiu testar a compreensão do usuário, aquilo que a gente estava perguntando, a partir do feedback que as pesquisadoras do pré-teste nos deram. Então, com relação ao atendimento negado, 48% indica que isso se deu em decorrência da renda, 24% indicam que outros fatores e 7% não sabem o motivo da negativa. Isso distribuído no Estado, chama atenção que na capital 33% declaram como outros os motivos e 17% também não sabiam apontar. Em Santos, 50% indica como outros os motivos. Com relação à possibilidade de recurso da denegação, 28% não foram informados sobre a possibilidade do recurso. Na capital, esse percentual sobe para 33% e em Santos, 50%. Jundiaí chama atenção em sentido diverso, 80% foram informados da possibilidade de recurso. Com relação à avaliação do atendimento, como adiantou a Daniela, realmente a avaliação é bastante positiva. Com relação ao preparo dos defensores para o atendimento, 83% conferem uma nota de clara aprovação, com uma nota média de 8,5. As notas de reprovação, que somam de 0 a 4, representam um percentual de menos de 6%. Com relação ao nosso público pesquisado, 55% já tinham um processo em curso.
na maioria das vezes, quem lhe presta informação sobre o seu processo foi respondido da seguinte forma: 59% recebe informação do estagiário, 20% do defensor, 14% não sabem informar, e assim por diante. 57% dos usuários não sabiam o nome do defensor que cuidava do seu caso, o que se distribuía da seguinte forma. Chamaram atenção as respostas dadas na unidade de Jundiaí: 84% não sabiam o nome dos defensores. Em São Bernardo também 70% dos usuários não sabiam o nome dos defensores. Chamou atenção também o fato de 54% dos usuários não terem cartão de atendimento. Para nós era muito importante medir a qualidade do diálogo estabelecido com os defensores, e tivemos uma resposta bastante positiva. 79% entendem a informação passada pelo defensor e 88% respondeu que o defensor tira dúvida quando é solicitado. Com relação aos retornos, que nós percebemos que era algo que realmente impactava o fluxo de atendimento na defensoria. 26% dos usuários estavam na defensoria pela 4ª vez ou mais, e 17% já haviam ido mais de 5 vezes à defensoria. 68,5% dos usuários voltam para receber informação sobre os processos. 47% respondeu que só ficam sabendo do processo quando vão espontaneamente à defensoria. O tempo médio para retorno apontado para o usuário, quando pergunta-se qual é a média de retorno, é de 4 meses. Se soma esse cenário, aqui a nossa perspectiva é ilustrar de que forma o fluxo de atendimento de pessoas nas unidades da defensoria é impactado por essa busca de informação processual e a forma como ela é administrada institucionalmente. Então, 68% volta para receber informação processual, 47% diz que só recebe informação quando vem espontaneamente à instituição, ele volta a cada 4 meses, 26% já veio mais de 4 vezes, e 57% não sabe o nome do defensor, e 54% não tem cartão de atendimento. O que pode querer dizer que muita energia, tanto dos usuários quanto da instituição, muitas vezes pode ser consumida com algo que poderia ser poupado tanto na vida do usuário quanto na rotina dos servidores, dos defensores e dos estagiários que acolhem esse sujeito, que não sabe o nome do seu defensor, não tem um cartão de identificação do seu processo, e vai continuar voltando para buscar uma informação que muitas vezes ele não consegue. Porque, mesmo que esse seja o maior fluxo de vinda das pessoas, a busca por informação processual, de 67% a 80% não ficam sabendo o que está acontecendo no processo quando vão à defensoria. O acionamento da ouvidoria também aumenta à medida que aumenta o número de retornos. Eu vou pedir licença aqui só para fazer uma referência. Nosso querido Mariante, nosso conselheiro que é de Campinas, pegou a estrada para vir. Bem-vindo, Mariante, obrigada. Depois a gente faz aqui o momento também da sua posse com a assinatura. Obrigada por ter vindo. O acionamento da ouvidoria também aumenta à medida que aumenta o número de retornos. Então a gente vê o acionamento da ouvidoria passa de 5,5% da primeira vez para 28,5% da 5ª vez ou mais que o sujeito volta. Ou seja, o seu grau de insatisfação aumenta à medida em que ele precisa retornar à instituição. Isso dialoga diretamente com a rotina de trabalho da ouvidoria. Se a gente olha para as manifestações coletadas pela ouvidoria no mesmo ano em que a pesquisa foi realizada, das 1.705 reclamações, 36% dizem respeito à falta de informação sobre o andamento processual. O índice de insatisfação dos usuários, que são chamados pela defensoria, é sensivelmente menor do que daqueles que dependem da sua própria iniciativa para voltar a ter contato com a instituição. Ou seja, se o sujeito recebe, se a iniciativa do contato parte da defensoria,
o grau de insatisfação diminui drasticamente. Com relação ao acionamento da ouvidoria ou da subouvidoria, aqueles que voltam porque foram chamados pela defensoria, só 8,5% acionam a ouvidoria. Com relação àqueles que dependem da sua iniciativa, esse patamar sobe para mais de 37%. Com relação ao perfil do usuário, a gente pode concluir que 87%, um perfil mais sintético, 87% estudaram só até concluir o ensino médio, 73% são mulheres, a gente destaca um percentual alto de pretos e pardos, significativo índice de desempregados, 54% recebem até 2 salários mínimos, ou seja, a conclusão que a gente chega é que a Defensoria alcança o seu público-alvo, cumprindo o seu objetivo institucional. A ideia da pesquisa também foi apontar oportunidades de avanços institucionais. Nessa ideia, a gente destaca na pesquisa tanto os índices de fragilidade, quanto patamares consolidados em outras realidades postas, e a gente tem a clareza de que gênero e raça impactam drasticamente, condicionam a forma através da qual os indivíduos e as famílias vivenciam a situação de pobreza e conseguem ou não superá-las. Então, a gente destaca como uma privilegiada oportunidade de avanço o desenvolvimento de políticas institucionais pautada pelos recortes de gênero e raça. Nós temos um público fragilizado que identifica na Defensoria a sua porta de entrada como deveria ser, o que demonstra o sucesso dessa caminhada, mas também demonstra uma oportunidade de avanço pensando nesse recorte. Com relação à satisfação dos usuários, nós temos uma clara aprovação dos atendimentos, 83% aprovam o atendimento da Defensoria, a nota média do atendimento inicial é 9, a nota média para as instalações é 8, a média de espera é de 80 minutos e 83% esperam o atendimento inicial em uma sala de espera. A preocupação que a gente aponta diz respeito ao modelo de atendimento inicial por teleagendamento que está sendo implementado, por enquanto, em 3 unidades. Ele está em funcionamento em 3 unidades e o que nos preocupou foi que esse atendimento ele já representa 10, ele está nas 10 reiterações, tipos de reclamação mais reiteradas na ouvidoria, mesmo se a gente considera todo o Estado. E algo que nos preocupa é que o tempo de espera passa de 80 minutos para um mês para o primeiro atendimento. Com relação à principal demanda dos usuários, quando eles respondem a pergunta de por que estão voltando ou por que estão na Defensoria, a criação de uma política institucional de informação ativa sobre o andamento dos casos se mostra essencial à gestão do fluxo de pessoas, o que se soma à necessária garantia de direito do usuário, fator primeiro que deve balizar a priorização institucional. Aqui retomando, 26% estavam na Defensoria pela 4ª vez ou mais, o tempo médio de retorno é de 4 meses, 68,5% buscam a informação quando vem à Defensoria e de 67% a 80% não obtêm essa informação. Então, a gente destaca a privilegiada oportunidade de avanço com a diminuição do índice de insatisfação e a promoção da qualidade do serviço a partir do desenvolvimento de uma política institucional de informação ativa sobre o andamento dos casos. Aqui é fundamental, mais uma vez, agradecer a professora, minha querida amiga Teca. Faço aqui um agradecimento público e presto as minhas mais amplas homenagens a Tati, sem quem esse resultado também jamais seria possível, e ao Davi, que desde o primeiro momento se dispôs a ceder um pouquinho da Tati para a gente, para caminhar nessa construção. Obrigada, Davi, obrigada, Tati. O apoio de vocês foi fundamental. A equipe da ouvidoria, de novo, que se desdobrou para viabilizar que o atendimento individual não fosse prejudicado pelo deslocamento de um membro da equipe para coordenar as pesquisas, e as equipes de pesquisadoras e pesquisadores voluntários que viabilizaram esse projeto. Aqui ficam os agradecimentos, mais claros nominalmente, vou deixar na tela para a gente poder caminhar um pouquinho. Queria aqui anunciar a professora Estela, que chegou da equipe da PUC, que nos ajudou com essa construção. Obrigada.
Acho que para a gente dinamizar, eu queria passar a palavra para a Teca, para a gente comentar um pouquinho. Bom, a Luciana é muito generosa, na verdade. Eu não fiz tanto, eu só estimulei de fato que fosse feita essa pesquisa, porque nós apostamos muito na defensoria pública e nas consequências de uma atuação mais adequada, e acreditando que essa pesquisa poderia mostrar alguns indicadores para o aperfeiçoamento da defensoria. Me chama muita atenção o seguinte fato: vocês viram que o tempo de espera é longo, as condições às vezes não são as mais favoráveis, as pessoas levam muito tempo para chegar até a defensoria. No entanto, a nota que elas dão é muito positiva. Ou seja, nós lidamos com um público que, na verdade, basta ser ouvido, basta ter um tipo de atenção que a disposição é sempre muito positiva. Isso me chama muita atenção quando a gente olha os dados dessa pesquisa. Quer dizer, apesar de todas as deficiências, a população tem uma resposta muito positiva. Isso eu acho que tem que chamar nossa atenção, não para a gente ficar contente com a gente mesmo, mas para a gente perceber que nós temos que melhorar esse serviço tem que ser mais próximo, tem que ter um cartão, tem que ter uma justificativa, sobretudo quando atendimento é denegado. E aí, Luciana, eu quero que você me permita dar só fazer uma reflexão muito pequena. Eu acho que essa questão da renda familiar para atendimento é uma questão que tem que ser mais discutida, tem que ser mais avaliada. A noção de família mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, quando se fala de família, nós temos vários atributos. Então, por que denegar quando a renda familiar atinge um patamar de 3 salários mínimos, ou em algumas outras defensorias 5? Por que não olhar o indivíduo? É o indivíduo que conta. A Defensoria Pública foi criada para proporcionar direitos para o indivíduo. E este indivíduo, quando vem até a defensoria, ele, na verdade, ao ser recebido, já dá uma nota positiva de cara. De cara. Então, por que nós temos que pensar em denegação para esse indivíduo se ele vive num ambiente, numa casa, em que a renda seja superior àquilo? Eu acho que essa pesquisa nos dá muito pano para manga, na verdade. São vários os indicadores, são várias as questões que nós temos que pensar. Por exemplo, eu queria água, por favor. Por exemplo, no perfil dessa pessoa que vai procurar a Defensoria Pública. E mais ainda, eu acho que essa pesquisa só nos indica a necessidade de novas pesquisas. Quais são os temas que são tratados? O que é que essas pessoas levam para a Defensoria ser resolvido? Quais são os direitos que são ameaçados? Quais são os conflitos que essas pessoas estão vivendo e levam até a Defensoria Pública? Por que será que tem esse percentual tão grande de pessoas que não sabem o nome daquele que o atendeu, que não sabe o nome do seu defensor? O seu defensor é uma pessoa muito importante. Na verdade, as pessoas buscam um espaço público para manifestar as suas queixas, para manifestar aquilo que elas muitas vezes nem sabem que é seus direitos. Então, nós temos que ter uma política que seja uma política mais voltada para essa pessoa que busca a Defensoria Pública. Na verdade, quando o padre Valdir falou hoje, eu falei, nossa, é tudo isso que é a missão, que é o desafio da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, na verdade, eu acho que a Defensoria Pública de São Paulo tem uma qualidade extraordinária. Qual é essa qualidade extraordinária? É saber conviver com este desafio que é a existência de uma ouvidoria. Como essa defensoria sabe fazer isso, ou pelo menos se esforça para fazer isso, nós temos que ter uma política de aprimoramento. Ou seja, essa pesquisa não indica que nós temos que ficar contentes.
Ela indica, sim, que nós temos que ficar contentes, mas indica mais do que isso. Quais são os nossos pontos de fragilidade, onde é que nós podemos aperfeiçoar, qual é o tipo de atendimento que tem que ser feito. Por exemplo, quais são as questões levadas à defensoria. Nós temos defensores, de fato, vocacionados para receber e lidar com essas questões. Por que é que nós não temos cartões que possam fazer com que esse atendimento seja alguma coisa mais razoável? Do mesmo jeito nós temos um cartão para tudo quanto é coisa de vacinação, de não sei o quê, por que nós não temos um cartão desse atendimento? Por que as pessoas têm que voltar tantas vezes? Não é para solucionar seu problema, não, é para pedir informação. Isso é um ponto que nós temos que prestar atenção. Enfim, o que eu queria dizer é que essa pesquisa é, na verdade, um material de consulta. E nós temos que saber ler esta pesquisa para além da nota positiva. Ou seja, a nota positiva é um dado que deve ser aplaudido. Mas ela é um dado que não pode ser considerado alguma coisa que então nós temos que ficar conformados. Nós temos que saber por que essa população, apesar dessas condições, apesar de levar não sei quanto tempo para chegar até a defensoria, apesar de esperar tanto tempo, apesar da solução demorar, ainda assim dá uma nota positiva. Ou seja, isso é um dado significativo. Eu gostaria muito de ouvir as impressões do Aristeu, porque eu dizia, a pesquisa quantitativa, ela dá esse indicador, dá esse retratão aí para a gente. No entanto, o Aristeu foi privilegiado. Apesar de ter trabalhado muito, a gente agradecer e tudo mais, eu acho que o Aristeu teve a oportunidade de conhecer um pedaço da defensoria que pouquíssima gente conhece. Ou seja, você pôde falar com as pessoas, você pôde conversar, você pôde traduzir essas questões. Veja, nós tínhamos um índice alto de pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, você traduziu essas questões para as pessoas. E eu acho que, então, as impressões do Aristeu são talvez até mais valiosas do que esses resultados numéricos. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Agradeço que foi colocado nessa indicação de como foi importante, como foi interessante poder participar diretamente dessa pesquisa, mas eu não poderia deixar de agradecer também, apesar de ter sido feito, mas reiterar esse agradecimento a todas as pessoas e instituições que desde o primeiro momento toparam a ideia de enfrentar um desafio em caráter total, pleno e completamente voluntário. Quando vocês pegam essas equipes, essas pessoas que ajudaram a fazer a pesquisa, no campo, coletar os dados, ninguém recebeu um tostão por isso. Ninguém foi convidado em troca de qualquer coisa que pudesse ser. Ninguém. Não, nenhuma. A coisa mais interessante é que, na verdade, essas pessoas, a partir do momento que a gente chegou e falou, temos uma proposta, a gente quer fazer uma pesquisa com os usuários e com as usuárias da Defensoria Pública, toparam de primeira. Eu acho que a gente tem que agradecer a Núcleo de Trabalhos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, os educadores sociais, os estagiários, os coordenadores, toparam de pronto. Agradecer aos alunos, a coordenação da Universidade Federal de São Paulo, na Baixada Santista, os alunos do curso de Serviço Social, que toparam de pronto. Agradecer também a uma pessoa que foi delegada durante o 3º ciclo de conferências, que falou, topou de início lá em Jundiaí, eu vou ajudar a fazer isso. Para mim, isso indica uma coisa muito séria. A população, a sociedade, ela não vira as costas para a Defensoria Pública. Não vira de maneira alguma. A população vai, a população aceita, a população quer. A gente precisa sempre entender como trabalhar com esse público, como trabalhar com essas pessoas, nunca deixar essas pessoas de lado. Se a gente convida para participar do ciclo de conferências, a gente tem que ter naquelas pessoas, na verdade, fiéis. São pessoas que vão estar do lado, que vão estar colaborando, que vão estar ajudando, não só no momento da conferência, mas em qualquer situação que forem convocadas, eu não duvido, retornarão e vão ajudar a concluir os trabalhos, vão ajudar a dar continuidade. Para falar um pouco de como é que foi a aplicação,
tem algumas coisas que são muito fortes para mim. A gente falou aqui de um ponto que me chamou muita atenção, que é a questão do deslocamento. A mobilidade urbana, a questão de acesso, acessibilidade. A gente fala da questão de deslocamento e eu tenho que lembrar de um caso, pelo menos uma pessoa que eu tenho que recordar, é um senhor, já passado dos seus 80 anos de idade, portanto mais do que incluído naquela categoria de pessoas que a gente vai chamar de idosos e idosas, que mora no extremo sul, aqui da capital, e que ele, na região de Parelheiros, para poder buscar atendimento na defensoria, ele não precisou acordar de madrugada para chegar até uma unidade próxima. Ele fez um exercício até mais estranho, e que me chamou a atenção porque me machucou. A expressão exata é essa, me machucou. Ele teve que sair de uma região próxima de onde eu moro no Jardim Ângela, ele saiu de um lugar mais afastado, que é a região de Parelheiros, foi pernoitar na casa da filha, na região do Tucuruvi, para poder no dia seguinte vir buscar atendimento aqui, na região central da capital. A gente pode dizer que esse é um caso, ele não chama muita atenção, talvez seja um ponto fora da curva da estatística, mas esse é um caso. E esse um caso para mim é importante. Esse um caso me chama a atenção. Esse um caso me incomoda. Nunca usando isso como uma maneira de enfiar o dedo na cara da Defensoria Pública. Não é isso. Mas, na verdade, de nos questionar como é que a política está sendo construída, como é que a política está sendo gerida e qual que é a vontade política na continuidade, no aprimoramento desse serviço. Eu não duvido nunca da qualidade dos servidores, dos defensores e defensoras que estão aqui na Defensoria Pública. Mas eu fico preocupado o quanto que esse órgão é importante, que as pessoas passam por isso. A gente poderia citar outros casos. Em Jundiaí teve algo semelhante. Em Jundiaí você vai ver pessoas que saem de madrugada de regiões afastadas, ou então mesmo cidades afastadas, buscando atendimento. A gente vai ver isso em Santos, a gente vai ver isso em tudo quanto é lugar. Eu acho que se a gente for começar a peneirar, se a gente for começar a conversar com servidores, com usuários, inclusive com defensores e defensoras, a gente vai escutar um caso semelhante a esse. Então, quando a gente vê um dado, esse dado estatístico ele é importante, mas quando você transforma esse dado estatístico em vida, carne, vida, esperança e sentimento, você verifica que existe muito mais coisa escondida aí. Quando a gente fala, por exemplo, da questão de esperar no local, numa sala de espera, a sala de espera pode ser um local adequado, mas nem sempre essa sala de espera é uma sala de espera adequada. Eu faço questão, não é muito, é um exercício complicado, mas quando você compara a sala de espera de uma unidade como de Jundiaí, ou de uma unidade de São Bernardo do Campo, que existe uma questão de acessibilidade, adequação e respeito à dignidade muito mais séria, quando você vai comparar com uma unidade, por exemplo, de Santos, que, com todo respeito, chega a ser insalubre. Com todo respeito. Você tem lá, na época que foi aplicada essa pesquisa, aquela quantidade imensa. Quem aqui conhece Santos sabe muito bem, uma cidade quente, abafada. E você vai naquela cidade, você tem, naquela unidade, basicamente é um galpão que foi adaptado para poder fazer atendimento. É isso. Você vai ter uma quantidade imensa de aparelhos de ar-condicionado que poderiam oferecer algum tipo de refresco, algum tipo de acolhida também, uma acolhida da arquitetura para essas pessoas, e não estavam funcionando. Por quê? Sabe-se lá por quê? Porque a fiação, isso ou aquilo, não estava funcionando. Aquelas pessoas ficam esperando em locais que não são adequados, aquelas pessoas ficam esperando um local que não é tranquilo e que não é fácil. Apesar de ser um local de fácil acesso, está no centro de Santos, muito próximo do fórum. Essas coisas precisam ser traduzidas. Então, essa questão da importância de nós termos, sim, unidades que sejam próprias da Defensoria. Unidades que a Defensoria possa construir pautada no mínimo necessário para oferecer a dignidade do atendimento daquelas pessoas. Padre Valdir e outras pessoas também várias vezes citam a situação que é o atendimento aqui na unidade central de São Paulo. Essa própria arquitetura da pessoa ter que vir até a unidade central para depois ser encaminhada para a unidade mais próxima dessas pessoas. É assustador. E outro dia a gente estava discutindo aqui numa reunião do Conselho Superior o temor de que o serviço possa ser tomado por uma parte da população que a gente vai entender como classe média. E é um termo muito esquisito, eu não consigo, acho que até com a presença do Odilon Guedes a gente pode aprofundar um pouco melhor aqui o que é o termo classe média. Mas quando você vê os dados da pesquisa, para mim está claro, não é a classe média que está sendo atendida, mas por outro lado tem toda uma demanda que nós não sabemos. Quais são as pessoas que ainda hoje não conseguem nem mesmo acessar a Defensoria Pública?
a gente precisa pensar nisso. As pessoas que residem no extremo da Zona Leste, no extremo da Zona Sul, as pessoas que estão nas periferias, seja ela uma periferia geograficamente na borda da cidade, ou seja aquela periferia aqui dentro, do centrão da cidade mesmo, aquelas pessoas que ficam, na verdade, amontoadas nos seus cortiços, que ficam amontoadas naqueles espaços, com toda a dificuldade e precariedade. Então, sinceramente, eu duvido que a classe média esteja acessando a defensoria pública. Por outro lado, eu acho que existe toda uma parcela da população em situação de extrema vulnerabilidade social que não consegue ser atendida pela defensoria pública também. Acho que a experiência máxima é poder ver como que aquelas pessoas também achavam curioso serem questionadas por uma pesquisa. A gente tem aquela cultura que todo mundo fala que as pessoas não têm tempo para responder pesquisa, não querem responder pesquisa. Na aplicação da pesquisa foi uma coisa curiosa, era feito, na verdade, de maneira aleatória. A pessoa estava saindo da unidade, a gente abordava a pessoa, apresentava a proposta da pesquisa e convidava para poder responder o questionário. O que é curioso? Raramente, minha experiência, raramente eu escutei um não, que a pessoa não quer participar. A maioria das vezes a pessoa queria manifestar sim. E como vocês viram, não era apenas uma questão de manifestar uma reclamação, ou para fazer uma avaliação ruim do atendimento. Faziam questão de falar e expressar, porque muitas vezes se sentiam atendidas. E apesar das dificuldades, por exemplo, a unidade aqui em São Paulo, os problemas de acessibilidade, os problemas de adaptabilidade da unidade às pessoas que na verdade possuem deficiência, todos os problemas dessa unidade, ficar esperando do lado de fora, ter um fluxo gigantesco. Exemplo, na unidade de São Paulo, as pessoas adoraram, as pessoas gostaram de responder. E uma das coisas que mais perguntavam, a gente vai ter devolutiva disso? Vocês vão responder para a gente? Isso vai gerar o quê? Eu vou responder aqui, mas isso vai virar alguma coisa? Esse vai virar alguma coisa, você vai percebendo que no conversa, no contato, significa, vai melhorar? Eu vou ajudar a melhorar isso aqui? Isso para mim é importantíssimo. Isso para mim é manancial, isso para mim é mina de ouro, na verdade. Então, nunca é simplesmente fazer uma pesquisa de satisfação para fazer, na verdade, um elenco de reclamações da defensoria. Ou achar que o serviço não presta, que o serviço não é bom. É exatamente o contrário. Essas pessoas que muitas vezes têm pouca instrução sobre a questão de direito, educação em direitos e justiça, algumas delas, inclusive, são analfabetas, essas pessoas têm uma educação à civilidade, uma educação à participação cidadã que me espanta. Ao contrário de tudo aquilo que é colocado, essas pessoas se preocupam sim. Querem colocar suas opiniões e colocam. Isso é mina de ouro para a defensoria. Isso deveria, na verdade, colocar numa situação de vergonha aqueles que poderiam ajudar a aprimorar esse órgão, aqueles que poderiam ajudar a aprimorar e aprofundar o nosso atendimento. Então, nunca pode ser visto como uma pesquisa que vai colocar em confronto defensoria e usuários. Nunca. É, na verdade, um instrumento maior de você poder ver o pacto, a pactuação entre sociedade civil e defensoria, entre pessoas atendidas e defensoria. Acho que a principal leitura é essa. Nós temos pessoas que se dispuseram a ajudar, pessoas que se dispuseram a responder, pessoas que persistem, insistem na possibilidade de aprimorar o acesso à justiça nesse país. Acho que isso é um ponto muito forte. Enquanto a gente discute, em alguns lugares, a ideia de você trazer uma ouvidoria, aqui nós já temos uma ouvidoria. Em alguns lugares possuem ouvidoria, mas pensam ouvidoria como um sistema, um serviço de atendimento ao cliente, como se fosse um saque. Aqui não. Aqui o paradigma é participação, externalidade, participação e escuta de um conselho consultivo. Esses são os paradigmas da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ao contrário de outros serviços, mesmo no próprio Estado, como foi lembrado, o vexame da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, o vexame da ouvidoria do sistema penitenciário e o vexame de tantas ouvidorias por aí que não funcionam de verdade e nem se interessam. E eu volto a insistir, essa pesquisa é ouro para a gente, para que a gente não precise chegar daqui a alguns anos e começar a preparar o estatuto para uma defensoria pública democrática, ou uma defensoria pública pela democracia, para não ter esse perigo, não correr o risco de criar uma entidade como essa. Enquanto a defensoria for capaz de escutar a sociedade civil, enquanto a defensoria for capaz de atender, conversar e dialogar pelos seus mecanismos de participação, ouvidoria,
conferências, momento aberto. Enquanto a Defensoria for capaz de aprofundar os mecanismos de participação, a gente vai conseguir seguir. Nós vamos conseguir, na verdade, aprimorar, a gente vai conseguir melhorar esse serviço. Se a gente, por acaso, tomar isso como um instrumento de agressão, a gente vai regredir, a gente vai passar uma institucionalização que vai acabar forçando a criação desses serviços. Que a gente nunca precise ter uma associação de defensores pela democracia. A gente nunca precise ter um movimento da Defensoria Pública Democrática. Acho que isso é importante. Reitero meus agradecimentos a todos que colaboraram, a todos que ajudaram. Agradeço a oportunidade de ter participado desse momento. Eu acho que a gente tem muito para poder tirar dessa pesquisa, muito para poder entender dessa pesquisa, minha gente. Muito obrigado. Veja como é importante esse trabalho e que contribuição fantástica, né, que traz para nós. De plano, eu já tinha, ontem quando eu li, já comecei a me preocupar nos próximos passos. O que a gente vai fazer amanhã nas reuniões e começar a discutir isso aqui com o conselho, com a carreira, né? Acho que me chama a atenção algumas coisas. Eu queria falar da questão do acesso à defensoria, que é difícil, a pessoa que teve que se deslocar 2 vezes ou em dias seguidos para poder chegar aqui, que é uma preocupação evidente nossa, é a descentralização. Esse é o caminho. A Defensoria busca isso, se prepara para isso, tem feito isso gradativamente, não conseguiu fazê-lo ainda por conta da estrutura que é necessária para descentralizar, sobretudo de servidores. Nós temos um projeto hoje na Assembleia que tramita para a criação de cargos de servidores da Defensoria, que são o suporte, a ajuda, né, que os defensores, com quem os defensores contam nesse atendimento, na montagem dessa estrutura descentralizada, mas conseguimos caminhar já descentralizando o segundo atendimento, né? Então, este senhor, numa segunda vez, já não terá que fazer esse percurso todo que fez para chegar aqui na Avenida Liberdade e ter o primeiro atendimento. Então, hoje a gente já tem os polos nas nossas regionais para fazer o segundo atendimento e daí para frente o contato com o defensor é um pouco mais próximo. Mas é apenas um caminho, um passo, claro que nós temos que aprimorar cada vez mais. E aí a gente tem as dificuldades de sempre, de suporte, de expansão da instituição, do ponto de vista orçamentário também, mas que nós, sem dúvida nenhuma, estamos trabalhando para superar e cada vez mais melhorar. Então, só dizer que compartilhamos dessa aflição, que é motivo de discussão aqui na instituição, no Conselho, no âmbito da Defensoria Geral, e que, sem dúvida nenhuma, o caminho é a descentralização para que o nosso usuário possa estar mais próximo do seu local de atendimento. Em relação às instalações, isso é um processo, claro. Hoje nós fazemos as locações já com alguns requisitos que antigamente nós não fazíamos, não tínhamos no início da Defensoria, que são o ar-condicionado, as brinquedotecas. Nós temos uma assessoria de qualidade, que está aqui, inclusive, a Gislaine, que é a nossa assessora responsável pela assessoria de qualidade, que existe para pensar na qualidade do atendimento, para que esse atendimento seja cada vez mais humanizado. A Gislaine veio aqui assistir, acho que, não sei se já conhecia a Gislaine, a pesquisa, e já procurando cada vez mais aprimorar, melhorar, ter ali no espaço da Defensoria um espaço tranquilo, um atendimento humanizado, em que as pessoas possam trazer as mães dos seus filhos, que as pessoas se sintam acolhidas e que quebre aquele paradigma horrível que a gente tem de atendimento público, que não funciona, que não é acolhedor, e que, na maioria das vezes, afasta, né, o usuário. Então, é, de fato, também uma grande preocupação nossa. Mas, em relação à pesquisa, me chama muita atenção a questão da denegação, especialmente da falta de informação sobre o recurso. Né? É absolutamente inaceitável que quase 30% dos usuários não saibam que há uma possibilidade de recurso. E aqui, especialmente em Santos, nós temos 50%
metade das pessoas que são atendidas não foram informadas de que podem recorrer. Então, isso sim são coisas que a gente tem que se preocupar e aprimorar cada vez mais, e entender o porquê isso está acontecendo e se essa porque um índice tão alto de denegações e de falta de informação da possibilidade de recorrer dessa denegação, né? Então, isso é algo muito importante que deve agora ser objeto de discussão e a gente tentar se aprofundar um pouco sobre essa questão, né? Outra coisa também que me chamou a atenção, que eu acho que a gente tem que se preocupar em aprofundar também, é que, muito embora, falei isso agora para a Tereza, muito embora o usuário repute o atendimento muito bom, satisfatório, 80% quase das pessoas dizem que, são 79%, 80% das pessoas dizem que entendem, compreendem as informações que são passadas, que o atendimento é muito bom e que compreendem o que o defensor público está dizendo. Mas 80% também, por outro lado, não sabe o que está acontecendo no processo quando retorna. Então, o que a gente... No primeiro momento, isso aqui não estou entendendo, né? É contraditório. Mas, no primeiro momento, elas compreendem a informação, mas elas perdem as informações sobre o andar do processo, né? O curso, as informações processuais. Então, elas não têm um acompanhamento desse atendimento. A gente atende bem, mas a gente solta. Me parece que é alguma coisa assim. E que merece muita atenção. Né? E aí, acho que é nesse sentido que você fala do cartão, e que eu acho que depende fundamentalmente de um sistema nosso que está sendo desenvolvido, para a gente ter a memória de todo esse atendimento e do que é feito dali para frente. Mas fato é que essa pessoa parece que fica solta depois, embora ela seja muito bem atendida no início e compreenda o que está acontecendo e as informações sejam passadas com clareza, ela ali se perde e não sabe mais o que está acontecendo com o seu processo. Esse caminho aí que vem depois é que a gente precisa, então, melhorar e se preocupar com esse acompanhamento desse nosso usuário e esclarecimento contínuo e perene até que o processo seja solucionado e que, de fato, ele tenha o seu direito garantido, tenha tido o seu direito garantido. Então, são as duas questões aqui que eu traria realmente para que a gente aqui ampliasse o debate, amadurecesse e que vão merecer especial atenção aqui, pelo menos do ponto de vista da administração superior e, acredito, do Conselho também. Mas, de resto, parabéns a todos que fizeram essa pesquisa, a Luciana, a Maria Tereza, que dirigiu a pesquisa, né? Aristeu, que participou aí do trabalho de campo junto com todos os outros demais. E, Luciana, mais uma vez, nós só temos a agradecer. Antes de abrir para perguntas, queria só... Aqui, ainda hoje, tanto a apresentação quanto o relatório integral da pesquisa vão estar disponíveis no site da ouvidoria, para quem tiver interesse em ter esse material também eletrônico, mas a gente tem algumas vias ainda disponíveis se alguém quiser levar. Eu queria também registrar e agradecer o trabalho e sempre a colaboração da Gislaine e da Neide, da assessoria de qualidade, que responderam um ofício nosso recentemente sobre o teleagendamento para a gente poder fazer a comparação. E destacar aqui a presença da amiga Sônia Drigo, que veio representando o nosso grupo de mulheres encarceradas, do Rafael Custódio, da Conectas, do defensor Paulo do Espírito Santo, que veio acompanhar a nossa jornada, do vice-presidente da Associação de Defensores, o defensor Bruno Napolitano. E acho que a gente passa agora para o debate. Fica o microfone aberto para quem quiser. Está com a palavra. Em primeiro lugar, queria parabenizar a ouvidoria, o Conselho Consultivo, todos que participaram desse trabalho. O que me enche de satisfação de fazer parte dessa defensoria é que, ao contrário de outras instituições,
jurídicas, que têm a tendência de que os membros da instituição, os promotores, os juízes, sejam meio que os donos da instituição, a Defensoria Pública ela tem um outro viés e tem que ter esse outro viés. Os donos da Defensoria Pública não são os defensores. Os donos da Defensoria Pública são justamente as pessoas que precisam da Defensoria Pública. E, nesse sentido, esse papel de protagonismo da ouvidoria e do Conselho Consultivo, eu acho que é fundamental para que a gente continue construindo uma defensoria cada vez mais aberta, transparente e que consiga aprender com os próprios erros. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer em relação às aflições que eu vejo do ponto de vista da administração, mas que eu sinto também que os defensores, servidores, estagiários também sofrem esse dilema no dia a dia e como enfrentar esse dilema. O que a gente percebe no estado de São Paulo é a cada ano que passa a falta que fazia a Defensoria Pública, porque à medida em que nós vamos preenchendo alguns espaços, esses espaços vão sendo tomados pela quantidade de demanda que chega. E eu poderia até dizer que a gente tem várias defensorias dentro da defensoria. A gente tem uma defensoria criminal, onde nós não somos a porta de entrada. A porta de entrada é a delegacia de polícia, através da prisão daquela pessoa, ou do processo criminal, ainda que não haja prisão. E a Defensoria Pública ela tem uma postura um pouco mais reativa diante de uma demanda que chega por uma outra forma. E talvez na área criminal, até porque eu tenho essa experiência da área criminal, a sensação do atendimento mais personalizado é mais presente. O defensor cuida diretamente daquele caso, ele atua diretamente naquela audiência, naquele júri, é o próprio defensor que faz isso. Na área civil, aí eu falo civil e família, a realidade é outra. A realidade é uma realidade que a Defensoria Pública, o Serviço de Assistência Judiciária é a porta de entrada. Nós somos a porta de entrada. E aí tem, como porta de entrada, duas posturas. Primeiro, uma postura passiva, ou seja, simplesmente abrir a porta, e uma postura proativa, que seria ir até as comunidades, com uma atuação mais voltada à periferia das grandes cidades. Nesses locais, o que a gente está percebendo com o passar do tempo é que quanto mais o tempo passa e mais a defensoria é conhecida, a demanda aumenta exponencialmente. E, por exemplo, aqui na capital, o que era de média de atendimentos diários na área de civil e família aqui no centro, 300 atendimentos dia, hoje está girando em torno de 500, 550 média, com dias com picos de 650 atendimentos novos por dia. E a estrutura da instituição não tem capacidade de girar essa quantidade com a velocidade que as pessoas chegam. E, ao mesmo tempo, esse atendimento de massa exige uma outra postura por parte da instituição. Porque, ao contrário do criminal, onde é possível, eventualmente, o atendimento individualizado, é o defensor e o réu, no atendimento de massa, com 600 pessoas chegando por dia no local, esse atendimento individualizado, detido, acaba não sendo possível. Você tem que pensar em fluxo de atendimento, para que esse atendimento gire. E mesmo assim a gente tem esses problemas de tempo de espera. Eu estive ontem em Santo Amaro, anteontem em Santo Amaro, e é assustador verificar que em Santo Amaro, que não é porta de entrada, porque é segundo atendimento, o nosso espaço térreo, que já era grande, eu achava grande quando fui alugado aquele prédio, é incapaz hoje para suportar a quantidade de pessoas que ali chega todos os dias. Então, o desafio, e aí essa é a minha pergunta, me perdoem pelo prolongar na minha fala, é como enfrentar esse desafio de um atendimento mais próximo, mais cuidadoso, mais personificado, com um cuidado maior em relação ao usuário, mas ao mesmo tempo, e também, e aí um adendo, aí você tem atuação estratégica, que envolve atuação na esfera coletiva, mas ao mesmo tempo lidar com a demanda de massa, com os milhares de casos de divórcio, alimentos, guarda, que chegam todos os dias e que ainda não chegam. Como disse o Aristeu, há uma demanda que não chega ainda.
É um usuário que não chega até a defensoria. E, então, como lidar com isso? Porque esse desafio é o que dificulta a gente pensar num acesso à justiça em que a pessoa se sinta ao mesmo tempo acolhida, mas também atendida de maneira eficaz e rápida. Porque também a justiça que demora, ainda que seja boa, é uma justiça ineficaz. Né? Era isso. Desculpa pela demora. Eu não resisto a falar, sabe? Porque eu acho que você